Senhor Presidente Lula da Silva, ilustre amigo de Portugal e dos portugueses, Senhora Primeira-Dama Chico Buarque de Holanda, o celebrado de hoje, como de há 4 anos, como de sempre. Senhor Primeiro-Ministro, Senhora Ministra da Cultura do Brasil, Senhor Ministro da Cultura de Portugal, Senhor Presidente do Júri, Excelências. Neste dia que há 49 anos foi o último da ditadura, mas que é mais um assinalável no encontro entre Brasil e Portugal em democracia, e até o do aniversário do primeiro presidente brasileiro e escritor felizmente vivo da atual democracia brasileira, José Sarney, neste Palácio de Queluz, que nos evoca o filho que rompeu com o pai para abraçar uma nova pátria, filho que nasceu e morreu no mesmo quarto, com 35 anos, várias travessias do oceano, 2 coroas, uma imperial, outra real e 2 pátrias irmãs de primeiro. Que tempo e que lugar para reviver e refazer a história. Excelências, queridas e queridos amigos, ao escritor que deu o nome a este prémio, uma expressão comum atribui, como se fosse coisa sua, a nossa língua. Diz-se, é a língua de Camões. E ainda que o poeta falasse e escrevesse uma forma específica de português, o português europeu quinhentista, sem dúvida que levou muitíssimo longe as possibilidades expressivas da língua. Jorge de Sena, com certa malícia, imaginou Camões dirigindo-se aos seus contemporâneos e aos nossos, arrogando-se à autoria de todos os poemas bons, mas de atribuição incerta, apelidados do tempo de Camões, como se o seu gênio compreendesse e anexasse o talento de todos os outros. Ainda se diz a língua de Camões, ou trata-se de uma fórmula gasta, duvidosa, de outros tempos? Julgo que não há razão para nos envergonharmos, embora os portugueses saibam que o português de Portugal é igualmente o de Dom Dinis, Fernão Lopes, Gil Vicente, Vieira, Garrett, Camilo, Essa, Brandão, Aquilino, Lobo Antunes, Saramago ou Agostina. E o dos vencedores do Prémio Camões, aqui presentes, Manuel Alegre e Miyakoto. E a que português ou lusófono faria impressão usar como equivalente de a língua de Camões o termo a língua de Chico Buarque? Tendo em conta a altura, a emoção, a ductilidade, a imaginação a que ele levou o português cantado por si e por tantos. Quando Bob Dylan ganhou o Nobel da Literatura, os jornalistas foram pedir uma reação a Leonard Cohen, outro potencial galardoado. Cohen respondeu: foi como darem uma medalha ao Everest por ser a montanha mais alta. É claro que o Everest não precisa de medalhas, porque é maior do que qualquer montanha e do que qualquer medalha. Não seria, aliás, logisticamente fácil condecorar uma montanha. Era então má ideia dar um Nobel ao Everest? Não, porque o Everest bem o merecia. Mas é como se não fosse preciso darmos-nos a esse trabalho. Como se o Everest, ou seja, Dylan,
fizesse da medalha, ou seja, o Nobel, uma redundância. Se muitos de nós, diria mesmo todos nós, consideramos o cancioneiro de Chico Buarque parte integrante do nosso património comum e num patamar em que muito poucos se lhe comparam, seja em engenho, eufonia ou empatia, haveríamos de sentir alguma redundância ou alguma dissonância com este prémio Camões? Não vejo porquê. Se até o Everest Dylan teve os seus detratores, sabemos que aqueles que em diversas instâncias não gostaram do Camões, atribuído a Chico, se dispensaram do absurdo de alegar deméritos estéticos, contestando em vez disso as ideias e as opiniões do cidadão Francisco Buarque de Holanda, que a elas tem inteiramente direito e que por elas deu a cara, tanto em liberdade como em ditadura. Claro que há uma diferença entre o Everest Dylan e o Everest Chico. A obra de Bob Dylan é quase exclusivamente constituída por canções, enquanto Chico Buarque, de Apesar de Você, Construção, Genio Zeppelin, ou o que será, é também o Chico de Estorvo e dos livros subsequentes. Sobre Estorvo, escreveu José Cardoso Pires que se trata de uma peregrinação alucinada em demanda das raízes perdidas, através de um percurso existencial povoado de assombro e de solidão. E sobre Budapeste, disse José Saramago que cruzava um abismo sobre um arame e chegava ao outro lado. Isto sem esquecer as peças de teatro, os sofridos Benjamin e Leite Derramado, o autobiográfico Irmão Alemão e tão variados e agudos contos Anos de Chumbo. Saudando a decisão do júri do Prémio Camões e as razões da sua decisão, suspeito que por uma vez ninguém precisaria da fundamentação dessa decisão. De tal forma ela se impõe como evidência, acima de tudo poética, mas também romanesca. Dir-se-á que 4 anos é uma longa espera para concretizar uma evidência. Não importa chorar por leite derramado. O prémio respeita a 2019. É entregue pessoalmente em 2023. Mas ninguém cuidará de saber a que ano diz respeito. Diz respeito a todos os anos. Chico esperou 4 anos para o receber em mãos. E nós esperamos 4 anos para lhe o entregar em mãos. Como os admiradores esperam aqueles que admiram. Como os amigos esperam uns pelos outros. Em 1976, quando Augusto Boal e outros exilados brasileiros em Lisboa ouviram uma carta cantada enviada por Chico Buarque, a canção dizia, e eu vou tentar dizer em português brasileiro: meu caro amigo, me perdoe, por favor, se eu não lhe faço uma visita. Mas como agora apareceu um portador, mando notícias nessa fita. De Chico Buarque recebemos regulares notícias, desde meados dos anos 60. Primeiro notícias gravadas, mais tarde também em livro. E agora que nos faz uma visita, quero dizer-lhe em português de Portugal: meu caro amigo, me perdoe, por favor, essa demora. Muitos parabéns e muito obrigado, de sempre e para sempre.